Olá, queridos, bom dia! Parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, olhem só o poder da língua sobre a vida e sobre a morte. Diante de todo esse poder, nós aprendemos que nós precisamos de sabedoria para usá-la. Nós precisamos de discernimento para saber a hora de falar e a hora de calar. E quando for a hora de falar, também precisamos saber o que falar e como falar. Porque a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. E outro dia eu vivi uma situação em que uma pessoa, ela estava exaltada, e falando algo que aos meus olhos era uma colocação injusta. E aí, antes que eu pudesse impedir, eu já falei, eu já rebati na mesma entonação, eu já rebati com aquele senso de justiça, na mesma entonação que a pessoa estava falando. E na mesma hora, o Espírito Santo se entristeceu com a minha atitude. Porque não era a hora de falar e muito menos falar daquela maneira. Em Tiago, capítulo 3, também fala sobre o poder da língua. Lá fala que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, esse homem ele é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. Então é certo que nenhum de nós alcançou ainda a perfeição, mas a Bíblia está sempre nos apontando esse caminho, nos incentivando a nos aperfeiçoarmos com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E aí no mesmo texto de Tiago, ele dá o exemplo de que quando nós colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, então nós podemos controlar o animal todo. Apenas com um freio na boca dos cavalos nós podemos controlar todo o corpo dele. Ele também fala sobre os navios, que independente do quão grande e do quão belo seja o navio, ele é controlado por um pequeno leme que define a direção que aquele navio irá seguir. E ele compara esses dois exemplos à nossa língua. A nossa língua, ela tem poder de definir o nosso destino, o curso que a nossa vida tomará. Um órgão tão pequeno com um poder de influência tão grande na nossa vida. Com certeza a nossa língua, ela merece a nossa atenção e ela precisa do nosso controle. E Tiago continua dizendo: com a nossa língua nós bendizemos o Senhor e Pai, nós adoramos a Deus, e com essa mesma língua nós amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E ele diz: não pode ser assim. Por acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então não pode. Nós precisamos usar a nossa boca para um único fim, que é bendizer ao Senhor e toda a sua criação. Não convém que com a mesma boca nós profiramos o bem e profiramos o mal, desejemos o mal sobre a vida das pessoas, com xingamentos, fofocas e tantas outras coisas. Quando o texto diz assim: pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, logo eu me lembro daquele texto que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que existe no nosso coração, aquilo que há no nosso coração é o que transborda pela nossa boca. Então nós podemos fazer uma autoanálise, O que tem saído da nossa boca? Murmurações, pessimismo. Então nós sabemos que é isso o que há dentro de nós. Tem outro versículo que diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós vemos que o coração, ele é a fonte de tudo aquilo que sai da nossa boca e nós precisamos guardá-lo, nós precisamos ter esse cuidado com o nosso coração, com tudo aquilo que entra no nosso coração. Nós temos esse controle. Tudo aquilo que nós consumimos, que nós vemos, quer queiramos, quer não, nos influencia.
Tudo aquilo que nós assistimos é disso que nós estamos nos alimentando, e aquilo vai entrando no nosso coração e vai forjando quem nós somos. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que estamos consumindo, porque é disso que o nosso coração tem se alimentado e, consequentemente, é isso que nós transbordaremos através das nossas palavras. Certa vez Jesus disse: "O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro." Então aqui nós entendemos esse versículo claramente. Se o nosso coração, que é o nosso tesouro, está cheio, está repleto, alimentado de coisas boas, consequentemente é isso que nós teremos para tirar de lá, é isso que nós falaremos. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18, diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então a nossa língua, ela tem poder de ferir e de curar. Nós precisamos escolher que tipo de pessoa nós seremos. Se nós não buscarmos a cura, que é um assunto que eu quero trazer outro dia para vocês, automaticamente as nossas feridas, elas transbordarão como palavras que ferem os outros. Mas se o nosso coração ele está curado, se nós somos pessoas curadas, então aquilo que sai da nossa boca será agente de cura na vida das pessoas. Salmos capítulo 37, versículo 30 e 31 diz assim: "A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça." Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Então o justo, ele traz no coração dele a lei do seu Deus, a palavra de Deus está guardada em seu coração, e a consequência disso é que a boca dele profere palavras de sabedoria, a língua dele fala conforme a justiça de Deus, e assim ele nunca pisará em falso. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, olha que perigo. Se nós fizermos todo o resto, mas não refrearmos a nossa língua, não adianta de nada. Meu Deus! Mas que nesse dia, cada um de nós tomemos uma decisão na nossa vida. Uma decisão de avaliar aquilo que tem saído da nossa boca para que possamos descobrir o que há no nosso coração. Uma decisão de alimentar o nosso coração de coisas boas, da palavra de Deus, da justiça de Deus, da verdade. Uma decisão de elevarmos o nível daquilo que temos consumido, daquilo o qual temos nos alimentado. Que nesse dia nós possamos dizer, como Davi no Salmo 35, versículo 28, que diz assim: "A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro." Aleluia! Que essa seja a nossa decisão no dia de hoje, que nós decidamos ser agentes de cura, que a nossa boca profira sabedoria, que o nosso coração se encha de coisas boas e a nossa boca transborde de todas elas. E assim o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos orar sobre esse assunto e pedir a ajuda do Senhor para que possamos realmente viver dessa maneira, para que possamos realmente controlar a nossa língua e assim controlar o curso da nossa vida e o nosso destino. Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade que está sobre as nossas vidas. Te agradecemos por estar nos guiando no teu caminho, nos ensinando os princípios do teu reino. Senhor, te pedimos que não seja apenas mais uma coisa que nós ouviremos hoje, mas que essa palavra ela fique guardada no nosso coração e que o teu Espírito Santo continue nos lembrando dela durante todo o dia. Senhor, nós te pedimos, Pai, ajude-nos nas nossas dificuldades. Quantas vezes nós falamos sem pensar, quantas vezes, Senhor, nós te envergonhamos com aquilo que falamos, com a nossa postura. Nos perdoe, Senhor,
por errar tantas vezes. Mas nós não queremos ser assim. O mal que nós não queremos, esse é o que fazemos. Ajude-nos, Senhor. Nós queremos ser uma fonte de água doce. Nós queremos que da nossa boca só saiam palavras que te glorifiquem, palavras de adoração, palavras que te representem. Ajude-nos, Senhor, a ser uma fonte de água doce. Ajude-nos, Senhor, a encher o nosso coração, o nosso tesouro com coisas boas. Ajude-nos a guardar o nosso coração, a filtrar tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, que nós assistimos, todas as influências externas. Dai-nos sabedoria para filtrar, de forma que o nosso coração se torne um bom tesouro e que de lá só flua coisas boas. Que de lá só flua coisas que te glorifiquem, que de lá só flua cura para quem está à nossa volta. E não que saiam palavras que ferem o nosso próximo, porque muitas vezes nós ferimos sem querer, Pai. Ajude-nos a melhorar, ajude-nos a refrear a nossa língua, a guardar o nosso coração. Ajude-nos, Espírito Santo. Lembre-nos todos os dias, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, que seu dia seja abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima.